Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Desenho Técnico Mecânico. E na aula de hoje estudaremos a NBR 10067. É uma NBR que trata sobre os princípios gerais de representação no desenho técnico. E eu vou começar a nossa aula especificamente aqui pelo catálogo online da ABNT, só para deixar uma sugestão de ouro para vocês, uma dica muito importante. Sempre que vocês quiserem consultar se uma determinada norma, por exemplo, ela está em vigência, ou se caso vocês queiram confirmar se uma determinada norma, vocês conhecem um número e querem confirmar qual é a ideia daquela norma, em que cenário realmente ela se aplica, vocês podem utilizar aqui o catálogo online da ABNT para esse propósito. E aqui na parte dos organismos, vocês deixem marcado qual a entidade regulamentadora que vocês vão buscar a norma dela. Então, no meu caso, por exemplo, vou deixar marcada a ABNT e procurar aqui a nossa norma que será abordada na aula de hoje, a 10067. E aí, se eu tenho dúvida, por exemplo, se essa norma está em vigência, eu deixo marcado aqui no status tanto a opção em vigor quanto a opção cancelada. Mas isso só se realmente você tiver dúvidas a respeito do status dessa norma. Então, vou fazer aqui a busca e, na sequência, o catálogo me confirma que essa nossa norma, embora seja um tanto quanto antiga, ela é de 1995, mas ela continua em vigor. Então, essa é uma dica muito importante. Sempre que vocês quiserem consultar uma norma, fica aí a indicação do uso da ABNT Catálogo, que está nessa URL abntcatálogo.com.br. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. E a nossa norma, a 10067, embora eu tenha comentado a respeito da ideia geral, ela discute sobre os princípios gerais de representação em desenho técnico, é que isso de fato significa que essa norma, ela aborda nela, por exemplo, os métodos de projeção ortográfica, e destaco logo que aqui no Brasil, por essa NBR, a gente pode tanto utilizar o primeiro diedro quanto o terceiro diedro. Logo mais eu faço uma apresentação desses conceitos. Essa norma também, ela designa cor para representação do desenho técnico. Ela fala sobre condições específicas, desde a denominação das vistas, por exemplo, a como a gente posiciona essas vistas em relação tanto ao primeiro quanto ao terceiro diedro, entre outras opções. Então, essa é uma figura, só para abrir aqui a nossa aula sobre as vistas, e o estudo de vistas está dentro da NBR 10067. Por isso, a necessidade da discussão dessa NBR. Sem mais para o momento, vamos avançar. E vou trocar aqui a nossa ferramenta, pegar aqui uma canetinha, cor vermelha, para chamar bastante atenção. E essa é uma figura que fala muito a respeito do propósito da NBR 10067. Vamos entender por quê. Essa figura ela é uma excelente representação de dois planos posicionados de forma ortogonais entre si. E quando o espaço é dividido por dois planos ortogonais, ou seja, 90 graus aqui em relação um ao outro, esse plano vertical, por exemplo, em relação a essa face do plano horizontal, o que ocorre é que o nosso espaço fica dividido em 4 regiões. As regiões são sempre numeradas da seguinte forma: 1, 2, 3 e 4. E essas regiões que ficam delimitadas pelos planos são chamadas de diedro. Então, esse é o primeiro diedro, esse é o segundo diedro, terceiro e quarto diedro. Então, quando eu posiciono um objeto no primeiro diedro, por exemplo, esse objeto ele fica à frente do plano vertical e fica acima do plano horizontal. Um objeto no terceiro diedro, por exemplo, já que eles são os dois mais importantes para a nossa NBR, um objeto localizado aqui no terceiro diedro, ele fica localizado abaixo do plano horizontal e fica localizado atrás do plano vertical. Então, existe uma distinção, né, entre o posicionamento do objeto em relação seja ao primeiro ou ao terceiro diedro. Fica aí essas distinções.
E por que que o primeiro e o terceiro diedro são tão importantes em relação ao segundo e o quarto, para que a nossa NBR faça somente a recomendação do uso desses dois diedros. A gente tem que se atentar a um pequeno detalhe, que é altamente significativo nesse contexto. Quando nós posicionamos, por exemplo, esse tronco de cone no primeiro diedro, a sua projeção em relação ao plano vertical fica localizado exatamente aqui, ou seja, atrás da peça. Quando nós fazemos a representação do nosso tronco de cone em relação ao plano horizontal, a sua projeção acontece exatamente nessa face. E quando nós promovemos um rebatimento desse plano, ou seja, quando a gente faz aqui o plano horizontal rotacionar 90 graus para que ele fique exatamente no mesmo plano do plano vertical, nós ficamos então com a abertura do tronco de cone, a abertura maior, direcionada para a nossa circunferência. Isso, eu pedi um exercício de vocês mental, para que vocês imaginem essa nossa face, esse nosso plano aqui, rotacionado a 90 graus, claro, com o plano vertical mantido na mesma posição, e aí a gente deixa então os dois no mesmo plano. E dessa forma, a abertura do tronco de cone fica direcionada para a circunferência, isso olhando aqui nesse sentido. Ok, fazendo o mesmo raciocínio aqui em relação ao terceiro diedro, quando nós rotacionarmos o plano horizontal, também em 90 graus, é claro, tem que manter o mesmo raciocínio, a nossa vista, a nossa projeção desse tronco de cone aqui no plano vertical, ela vai ficar com a sua abertura menor, mais próxima aqui da circunferência, que rotacionado 90 graus, esse plano rotacionado 90 graus, eles vão ficar exatamente no mesmo plano, mas a circunferência fica mais próxima da abertura menor do tronco de cone. O que nos traz exatamente a ideia desses dois desenhos. Essa é a representação para o primeiro diedro, como ficaria então o tronco de cone, né, as vistas, a projeção do tronco, tanto no plano vertical, gera essa imagem, e a sua projeção no plano horizontal gera essa imagem. E como comentado pelo rebatimento, a abertura maior fica direcionada para a circunferência. Já aqui no terceiro diedro, se nós fizermos o mesmo exercício, o tronco de cone, a sua projeção no plano vertical fica exatamente dessa forma e, consequentemente, a nossa circunferência, para ficar aqui no mesmo plano, ela vai ficar mais próxima da nossa abertura menor do tronco de cone. É exatamente o que acontece nessa representação. Então, vou deixar aqui descrito que essa é a representação do tronco de cone, das projeções, tanto no plano vertical quanto no plano horizontal, para o primeiro e para o terceiro diedro. E vocês com certeza já devem ter visto esses dois desenhos, tanto o que eu estou chamando a atenção, que é o do primeiro, gerado pelo primeiro diedro, quanto do terceiro, porque esses são os dois símbolos que são utilizados pela NBR para representar o primeiro diedro e esse símbolo, o segundo símbolo, para representar o terceiro diedro. Então, toda vez que nós trabalharmos com o primeiro diedro, em vez de discriminar na legenda do desenho, com a informação escrita, em vez disso, nós vamos simplesmente colocar o símbolo que identifica o primeiro diedro. Em vez do nome, a gente coloca o símbolo. Da mesma forma, se a gente estiver trabalhando com o terceiro diedro, em vez de colocar de forma textual, terceiro diedro, o recomendado pela NBR 10067 é fazer uso exatamente dessa simbologia para indicar o terceiro diedro. Então, essa é a justificativa para essas simbologias, mas por que de fato o segundo e o quarto diedro eles não têm interesse para a gente aqui no Brasil? Porque quando nós promovemos, por exemplo,
esse mesmo rebatimento aqui do plano horizontal, para fazer ele girar 90 graus, vocês vão perceber que essa projeção ela vai ficar sobreposta a essa projeção. Então, imaginem o nosso tronco de cone localizado aqui, nesse rebatimento para 90 graus, e a gente está seguindo a mesmo sentido, essa vista vai sobrepor essa. Fato que vai provocar mais confusão na análise dessas projeções do que facilitar. Da mesma forma que no quarto diedro, quando a gente rebaixa o plano horizontal, essa projeção ela vai ficar sobreposta a essa, o que também não facilita em nada a nossa análise das projeções, vai com certeza dificultar. Então, por isso aqui no Brasil a gente dá preferência ao primeiro diedro e ao terceiro diedro. Mas eu destaco que a norma ela enfatiza o uso do primeiro diedro em relação ao terceiro. Fica possibilitado os dois, mas a norma ela aponta, né, mais para o primeiro diedro, porque facilita bastante a nossa convenção aqui dentro do Brasil e análise das vistas de uma peça qualquer que seja em relação a esse diedro. No próximo slide, eu destaco, por exemplo, essa imagem que ela causa um certo espanto nos alunos à primeira vista. Ela é retirada da NBR em questão, a 10067, e a primeira vez que o aluno se depara com ela, ele fica um pouco assustado, porque ela tem muita informação aqui no desenho, mas ela é uma imagem que esclarece bastante a análise das vistas por essa NBR. Então, vamos esclarecer primeiro que essa análise proposta na figura 4A da NBR, ela é feita para o primeiro diedro. E analisem junto comigo as consequências do posicionamento dessa peça no primeiro diedro e a consequente obtenção das vistas para essa peça em relação a esse diedro. Já foi comentado em aulas anteriores que a vista que nós temos que localizar e identificar primeiro é a vista frontal, e a vista frontal para essa peça ela é obtida quando o observador olha nessa direção. Então, eu estou sendo observador olhando nessa direção, essa daqui é a minha vista frontal. Aqui na nossa imagem ao lado, a vista frontal é exatamente a figura A. Então, vou colocar a observação vista frontal. Quando nós olhamos aqui da esquerda para a direita, nós estamos vendo exatamente essa face, e a projeção dela ocorre lá no plano à direita. Então, repito, essa nossa face que está à esquerda, olhando aqui da esquerda para a direita, a projeção dela acontece lá no lado direito, no nosso plano direito. Então, a letra C é a nossa vista lateral esquerda, e essa nomenclatura é a nomenclatura recomendada pela NBR 10067. Então, essa é a nossa vista lateral esquerda. A vista lateral esquerda, como vocês já estão percebendo, ela fica posicionada à direita da vista frontal. E isso não é por acaso, isso também é determinado, isso também é descrito na NBR. E da mesma, agora, de uma forma análoga, quando nós olhamos a peça no sentido da direita para a esquerda, a face que nós vamos ver aqui atrás, ela é exatamente a imagem D, a sua projeção ela acontece aqui no lado esquerdo, então, consequentemente, a nossa vista lateral direita, ela é localizada aqui na representação das vistas, posicionada à esquerda da nossa vista frontal. Olhando de cima para baixo, nós vamos ter aqui a vista superior, e a projeção dessa vista superior no primeiro diedro, ela acontece aqui embaixo, exatamente no plano inferior. Ou seja, a localização em relação à vista frontal da vista superior fica posicionada aqui na parte inferior. A nomenclatura, vista superior. E por último, quando nós olhamos realmente a nossa peça de baixo para cima,
nós estamos tendo a vista inferior e a representação dela vai acontecer na face oposta, no plano oposto, exatamente posicionado aqui na parte superior. Então, essa é a nossa vista inferior e ela fica localizada aqui na parte superior, porque a projeção dela vai acontecer lá no plano superior. Então, percebam que no primeiro diedro existe essa inversão, né? A vista lateral direita é posicionada à esquerda da vista frontal, assim como a inferior fica na parte superior e a superior fica na parte inferior. Então, existe essa inversão no posicionamento, e a vista que eu tenho olhando de trás para frente, que é equivalente à nossa vista posterior, por convenção, ela fica localizada aqui em perfeito alinhamento com a vista frontal, a lateral direita e a lateral esquerda. Então, essa é a proposição da norma para o posicionamento das vistas em relação ao primeiro diedro. Então, acrescento também que o distanciamento entre as vistas, ele deve ser o mesmo para todas as vistas. Não existe um valor padrão para esse distanciamento, mas a partir do momento que nós colocamos a vista lateral esquerda a certa distância da vista frontal, essa mesma distância tem que ser mantida para as demais vistas. Então, tanto a lateral direita quanto a superior e também a inferior, todas posicionadas à mesma distância da frontal e, consequentemente, a vista posterior fica localizada à mesma distância que as outras vistas estavam da vista frontal. Essa é a observação, são as vistas obtidas para essa nossa peça, que é uma imagem da própria NBR no primeiro diedro. Vamos também acrescentar a informação de como seria essa mesma peça representada agora suas vistas no terceiro diedro. Novamente, a gente vai partir da vista frontal. Pela vista frontal, então, a nossa face A é a nossa vista frontal. Já vou marcar aqui, VF. E agora percebam que, dado o posicionamento da peça em relação ao plano vertical, a projeção da vista frontal ela acontece realmente aqui na face da frente, ou seja, no plano da frente. E quando a gente olha aqui da esquerda para a direita, a projeção da nossa vista lateral esquerda, ela acontece exatamente no plano à esquerda. Então, a nossa letra C é a vista lateral esquerda e ela tem a sua representação literalmente à esquerda da vista frontal. Olhando agora no sentido contrário, a nossa vista lateral direita, ela vai ter a projeção realmente aqui na face da direita. Então, o posicionamento da vista lateral direita ocorre literalmente à direita da vista frontal. Olhando de cima para baixo, que é a nossa vista superior, a nossa projeção dessa vista fica realmente no plano superior. Então, a vista superior fica colocada exatamente nessa posição. Olhando de baixo para cima, nós temos a vista inferior e a projeção dela acontece exatamente no plano inferior. Então, essa é a nossa vista inferior. E, por último, a face oposta à frontal, a nossa posterior, ela vai ser alocada nessa posição, vista posterior, ela fica nessa posição para diferir em relação ao posicionamento do primeiro diedro. Lembrando que no primeiro diedro a gente localizaria a posterior aqui, mas aqui, na verdade, a posterior fica ao lado da lateral esquerda e, consequentemente, estaria nessa posição, mas como a nossa esquerda fica realmente à esquerda, no terceiro diedro, a vista posterior fica localizada aqui também à esquerda. Então, a próxima imagem é um comparativo da interpretação das vistas mudando os diedros. Essas vistas são obtidas para o primeiro diedro, é fácil perceber isso, e essas vistas são obtidas analisando pelo terceiro diedro. Então, se a informação do diedro não vier discriminada no desenho técnico,
que pode acontecer? O técnico que vai produzir uma determinada peça, olhando aquele desenho, ele pode cometer o erro de espelhar, né, os lados e produzir o que seria do lado direito no lado esquerdo e vice-versa. Porque, por exemplo, olhando a nossa vista frontal, elas ficam idênticas. A vista frontal tem essa orientação, a vista frontal no terceiro diedro também tem essa orientação. Mas quando a gente olha aqui, por exemplo, essa vista, ela é a vista lateral esquerda e ela fica posicionada aqui à direita. Já aqui, olhando essa vista, nós temos a vista lateral direita, literalmente posicionada à direita no terceiro diedro. Então, se eu analisar na hora de fabricar, olhando esse desenho, não entendendo ali qual é o diedro, essa vai ser o lado direito, né? E esse aqui vai ser o lado esquerdo. Mas se eu não tiver essa compreensão, eu vou criar uma certa confusão e provavelmente vou produzir a peça aí de forma espelhada, que não era a orientação ideal para a fabricação. Então fica a recomendação de sempre, em todos os desenhos, vocês sempre discriminarem, colocarem a informação do diedro lá na legenda e fazendo uso, não descrevendo isso textualmente, mas fazendo uso da simbologia que já foi apresentada. A simbologia é muito parecida, mas vocês entenderam, através dessa explicação, que existe uma diferença e também foi justificada a diferença na simbologia que representa o primeiro diedro em relação ao terceiro diedro. E por que, professor? Pode alguns de vocês estarem curiosos nesse momento, por que a BNT trabalha com os dois diedros? Por exemplo, o primeiro diedro aparece muito nas normas europeias, a DIN, por exemplo, a norma alemã, ela trabalha com o primeiro diedro. Já o terceiro diedro, ele é muito utilizado pelas normas americanas dos Estados Unidos, né? As normas dos Estados Unidos e a norma do Canadá, por exemplo, fazem uso do terceiro diedro. Mas aqui no Brasil, como nós temos diversas empresas, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, foi estabelecido na NBR que, em consequência dessas empresas de máquinas que nós temos aqui, tanto de origem americana quanto europeia, ficou estabelecido pela NBR que o recomendado, né, fica recomendado o uso das duas, na verdade, fica possibilitado o uso dos dois diedros, mas fortemente recomendado o uso do primeiro diedro, seguindo mais o padrão europeu, mais o padrão da norma DIN, por exemplo. Então, essa é uma representação, essa é uma peça localizada aqui no primeiro diedro, e a gente extrai dessa peça as suas vistas em relação a esse diedro. Então, novamente, vamos fazer o exercício de olhar a peça nesse sentido e destacar que essa é a vista frontal. A vista frontal, ela está exatamente aqui. A projeção dela acontece lá atrás, no plano vertical. Quando eu olho a peça nesse sentido, eu estou trabalhando com a vista lateral esquerda e, consequentemente, essa vista lateral esquerda, ela fica aqui à direita, já que nós estamos no primeiro diedro. E, por último, olhando a peça de cima para baixo, nós, olhando desse sentido, a nossa representação fica localizada aqui na parte inferior, porque a projeção dela vai acontecer lá no plano inferior. Então, aqui eu tenho a vista superior. Então, existem aqui os detalhamentos em relação a, por exemplo, o plano superior, a gente vai conseguir enxergar essa face e vai conseguir também enxergar essa face. Essa diferença nas alturas, a gente enxerga como uma linha contínua. Então, fica essa observação. Já a nossa vista frontal, por exemplo, o que a gente consegue enxergar é exatamente esse L aqui, né, que está invertido. E por último, quando a gente olha a vista lateral esquerda, a gente consegue ver essa face e também consegue ver essa face. Mas como a gente consegue perceber a diferença, o distanciamento das faces, esse distanciamento ele é destacado por essa linha contínua, porque ela é perceptível na vista lateral esquerda. Então, turma, eu finalizo aqui a nossa aula de hoje e vou deixar alguns exercícios para vocês. Vou mandar para vocês na nossa sala virtual e nos encontramos na próxima aula.